Olá, como vai? Tudo bem? Eu sou o Bispo Nivaldo, somos lá da comunidade evangélica Rio Novo de Cidade Tiradentes e eu estou aqui hoje, junto com o portal Creia em Jesus, para falarmos um pouquinho sobre liderança. Nós estamos aí começando um curso sobre liderança, onde você vai estar recebendo essas imagens, onde você vai estar recebendo outras gravações também, documentos, e hoje eu quero falar um pouquinho sobre conceito de liderança para a tua vida. Eu sei que muitos pastores, muitos líderes aí estão buscando fazer com que o seu rebanho cresça, com que a sua igreja venha se fortalecer, e eu desejo assim imensamente da minha parte que o Espírito Santo venha me usar profundamente para a tua vida. O que eu vou fazer aqui, na verdade, não é nem um ensinamento, eu quero compartilhar algumas coisas que eu mesmo estou vivendo no meu ministério, Então eu marquei algumas coisas aqui que são, para mim, são coisas muito primordiais para um líder, e eu queria, junto com você, nós podemos compartilhar e pensar um pouquinho sobre isso. E eu tenho certeza que o Espírito Santo há de revelar aquilo que tem que ser realmente revelado sobre a tua vida e sobre o teu ministério. E desde já o que eu desejo é que as boas mãos do Senhor estejam estendidas sobre o teu ministério, sobre a tua família, sobre os teus sentimentos, querido, minha querida, não sei quem me ouve nesse exato momento, mas que a mão do Senhor possa estar te alcançando e que o portal Creia em Jesus venha ser um veículo realmente de bênção para a tua vida, que você possa crescer mais do que você tem crescido, que você possa multiplicar mais do que você já tem multiplicado no Senhor, porque nós sabemos, aquele que espera no Senhor jamais será confundido, tá bom? Então quero falar um pouquinho com você sobre o conceito de liderança. E aqui está dizendo assim, a palavra liderança define o processo da influência de alguém sobre outras pessoas, E o que essa pessoa tem que fazer? Essa pessoa ela tem que estar incentivando os mesmos a trabalharem com entusiasmo. Então, a palavra liderança quer dizer isso. Eu vou repetir para que isso fique bem gravado na tua mente, tá bom? A palavra liderança define o processo da influência de alguém sobre outras pessoas, incentivando os mesmos a trabalharem com entusiasmo. Então, quando nós falamos aqui em conceito de liderança, nós estamos logicamente falando para líderes, E existe assim algo no mundo que as pessoas costumam sempre dizer assim, mas eu não nasci líder, O líder já nasce feito. Eu acho que todos nós já ouvimos isso, O líder já nasce feito. E não é, hoje não, antigamente sim, a pessoa já tinha que nascer com algum instinto de liderança. Mas hoje nós temos tantos cursos como esse que você está participando agora, que motiva você a buscar talvez um líder que esteja lá, dormindo lá dentro de você. Então, a primeira coisa que o líder tem que ter é isso, Aquele que quer ser líder mesmo, ele tem que aprender o quê? A incentivar outras pessoas. E uma coisa muito interessante aqui que você vai observar, olha, vamos entender o significado, O líder, antes de entusiasmar, ele mesmo tem que estar entusiasmado. Não adianta, Eu conheço muitas pessoas, amado e minha amada, que ele tenta entusiasmar pessoas, mas ele mesmo não acredita naquilo que ele está dizendo. Ele cria o projeto e no início ele está motivado, Ele está contente, feliz, ele aluga o salão, Ele compra aparelhagem, ele pega o microfone, coloca as cadeirinhas, lá está tudo bonito. Ele fala, bom, daqui um mês isso aqui vai estar lotado já, e aquele mês ele consegue motivar todo mundo. Todo mundo vai para fora, todo mundo evangeliza, até a própria esposa, os filhos. E como é a surpresa dele quando de repente atrasa o primeiro aluguel, a primeira conta de luz, o telefone que é cortado, e ele começa a querer questionar, ou rever alguns conceitos de liderança dentro da vida dele. Ele fala, mas será que Deus me chamou para isso? Mas ele não é capaz de falar isso para o outro, ele não é capaz de compartilhar isso, Então, algo que eu quero compartilhar com você essa tarde, ou nessa noite, ou nessa madrugada, no seu horário que você está me ouvindo, é que é muito importante o líder aprender a compartilhar as coisas. Porque de repente tem alguma coisinha que está dando errado no teu ministério, e outro já passou por isso, amado. E ele pode dizer, olha, eu passei por isso e fiz assim, assim, e deu certo. Tem muito líder que fala, não, Deus vai me ajudar. Não, eu vou orar a Deus, eu vou ao monte, eu vou subir ao monte, vou fazer uma campanha, e eu sei que eu não preciso falar com ninguém, porque a minha conversa é com Deus, e Deus há de revelar aquilo que está em oculto. E de repente o que está em oculto, na verdade, é a nossa falta de capacidade de liderar. Tem momentos que não é que você é um péssimo líder,
é que por não conhecer alguns conceitos de liderança, então a sua liderança vai se enfraquecendo. Você chega forte, né? Como eu disse agora há pouco, você chega muito forte, você aluga a cadeira, você, naquele primeiro momento você está muito entusiasmado. Só que você se esquece que vão vir as lutas, vão vir as batalhas, vão vir os desertos, né? Quantos desertos nós como líderes não temos enfrentado? Então o líder, para entusiasmar, eu tenho que deixar bem claro aqui para você isso. O líder, para entusiasmar, ele tem que estar tremendamente entusiasmado. E não é entusiasmado um dia, 2 dias, 3 dias, não. A própria palavra do Senhor diz que aqueles que confiam no Senhor jamais serão confundidos. Aqueles que confiam no Senhor, diz que sempre alcançarão vitória. Então não importa pelo processo que você está passando. E é muito bonito o que você está fazendo, né? Tenho certeza que você está aí, abriu o portal Creia, e isso já é algo de Deus na tua vida. Isso é o socorro de Deus para a tua vida. O que você está fazendo exatamente quando você está nos assistindo aqui no portal Creia em Jesus? Você está buscando o quê? Você está buscando ajuda, você está buscando conhecimento. Um dia eu também era muito fechado, né? Eu era muito travado, eu vim de uma igreja muito fechada a nível de visão, mas eu sofria tanto, eu apanhava tanto, que um dia eu fui orar ao Senhor, e o Senhor me deu uma palavra e diz assim: olha, sempre deixe a janela aberta para que possa entrar o conhecimento. O que você está fazendo neste momento? Abrindo seu notebook, seu computador, você está abrindo a janela do conhecimento. Tá bem? Então, deixando aqui para você, para gravar muito bem, olha, a palavra liderança define o processo da influência de alguém que tem sobre outras pessoas, e esta pessoa tem o quê? A obrigação de incentivar as outras pessoas a trabalharem com entusiasmo. Tá bom? E vamos lá então prosseguindo. Vamos entender o que é entusiasmo, né? Porque as pessoas confundem muito entusiasmo com algo passageiro. O entusiasmo ele não para, né? O entusiasmo ele não é empolgação. A empolgação sim, ela é muito passageira. Então tem muito líder que confunde entusiasmo com empolgação. Porque a pessoa fala: não, olha, vai dar certo, pastor, vamos abrir a igreja. Quantos de nós não somos levados a abrir o ministério? Acabamos até traindo os nossos líderes. Isso nós temos que deixar muito claro, né? Quantos de nós não acabamos traindo os nossos ministérios por influência de outros, né? Porque eles vêm e nos empolgam. Mas o que acontece? O líder, na verdade, ele tem que estar o quê? Entusiasmado. A empolgação ela passa, né? Ela é momentânea. Agora o entusiasmo na vida de um líder ele tem que ser constante. Não importa qual seja a situação que você esteja vivendo, amado. Não importa qual seja o momento que a sua igreja está vivendo nesse exato momento, nesse exato minuto que eu estou falando com você. Você tem que continuar entusiasmado, acreditando no sonho que principalmente nós como pastores acreditamos que foi o Senhor que nos deu. Então se você acredita que o Senhor te deu esse sonho de ter o teu ministério, de você poder crescer, de você poder valorizar outras pessoas, de entusiasmar outras pessoas, então você tem que estar o quê? Todo dia entusiasmado. Ah, bispo Nivaldo, mas está muito difícil, já faz 3 anos que eu tento e nada consigo. Mas quem sabe, meu amado, minha amada, você abriu o seu notebook pela primeira vez para escutar uma aula sobre liderança também. Se você tivesse compartilhado isso com outras pessoas há 3 anos atrás, talvez você tivesse outro tipo de problema, mas não esse que você vem patinando durante tanto tempo. Então aqui diz assim, ó, significado é ardor que leva a fazer algo com arrebatamento. Quer dizer, o líder ele tem que ter o entusiasmo. O que é o entusiasmo? Ele tem que sentir ardor, quer dizer, ele tem que sentir isso queimar por dentro, né? A sua liderança ela tem que sucumbir dentro de você, né? Até mesmo as suas vontades, porque o líder tem momento que ele tem vontade de parar também, tem momento que dá vontade de largar tudo. Mas calma aí, Deus falou ou não falou? Deus revelou ou não revelou? Deus disse ou não disse? Deus usou pessoas para falar com você ou não usou? Então neste momento prevalece o que? Prevalece justamente as promessas sobre a tua vida. Eu passo por problemas também, e tem momentos que não é só Satanás não, mas eu mesmo comigo, eu digo assim, eu acho que é hora de parar, talvez seja hora de recuar. Mas aí eu me lembro o que? Das promessas. Você pode repetir comigo? Diga assim: o líder nunca pode se esquecer das promessas.
Porque quando nós começamos a caminhar, quando nós começamos a elaborar algo, é porque nós temos uma promessa de chegar em algum lugar, né? Alguém nos disse que nós chegaríamos, né? Então não fique preocupado, se firme nas promessas. Então aqui está dizendo assim, ó, significado da palavra entusiasmo é ardor, e leva essa pessoa a fazer algo com arrebatamento, com entusiasmo patriótico. O que é o entusiasmo patriótico? Sabe quando se cria uma guerra entre dois países? Os jovens, eles vão à batalha por patriotismo, para defender a sua pátria. É para defender a causa da pátria, não é nem a sua própria causa, não é a causa da sua família, mas é a causa da pátria. Pastor, pastora, missionário, apóstolo, eu devo estar falando com tantos líderes preciosos nesse momento. O que eu espero nessa pequena aula, que não é nenhuma aula, é compartilhar algo que eu tenho vivido no meu ministério, é isso, é que você venha viver esse entusiasmo patriótico, sabe, com patriotismo. O que é? Eu morro por isso, né? Porque eu acredito, é justamente isso, o entusiasmo é acreditar. Mesmo que as pessoas não creiam, o líder tem que estar sempre acreditando. Mesmo que o momento seja de adversidade, você não consiga ver nada pela frente, né? Você fala, pô, mas já estou aqui há mais de 5 anos, já estou há mais de 10 anos, estou há mais de 1 ano, e, poxa vida, eu comecei com tanto entusiasmo, mas estou vendo que não valeu a pena. O que você, na verdade, começou, talvez tenha sido uma empolgação. E o que eu quero ministrar no teu coração, amado, e eu peço ao Espírito Santo, é que ele derrame sobre você uma unção de entusiasmo nesse momento. Não desista, sabe? Faça algo, o entusiasmo patriótico, sabe? Talvez a sua esposa mesmo não venha estar confiando tanto, talvez os seus filhos, aqueles que estão ao seu lado. Mas por que não confiam? Muitas vezes porque não vê entusiasmo, né? Nós entramos num lugar, hoje eu estou falando para líderes espirituais, então de repente vê o pastor já não está indo mais à escola bíblica de domingo. O pastor já não prega mais com aquela alegria toda, o pastor já não visita tanto, já começa a passar esses ofícios para outros obreiros, né? Porque eu concordo, pastor, dividir tarefas quando a igreja está grande. Mas quantos de nós não percebemos que o pastor está sem entusiasmo quando você chega numa igreja pequena e ele mesmo já não consegue mais andar? Você fala, pastor, onde você está envolvido? Não, eu estou aqui só pregando de domingo, a irmã Maria que visita no sábado, o outro que faz oração. Querido, enquanto a obra não estiver grande, enquanto esta obra não florescer na sua vida, nós temos que estar à frente. Somos nós que temos que motivar os nossos liderados a trabalhar o quê? A trabalharem com entusiasmo. Entende isso? Então eu espero que você tenha esse ardor dentro de você a partir de hoje. Esse é um conceito de liderança. Se este sonho que você começou, ele não está ardendo mais, você está fadado a enterrar esse sonho muito breve. E o que vai acontecer? Na verdade, o que acontece é o nosso fracasso, né? Porque quando você enterra um sonho seu, você está enterrando um pouquinho de você mesmo. E o que eu quero deixar para você aqui é que o Espírito Santo de Deus, ele tem ministrado ao teu coração. Fica firme, porque aquele que começou a boa obra terminará. Ontem eu estava no Tadem nosso, que é o treinamento de membros da comunidade Renovo, e eu dizia isso justamente para eles. Eu perguntei assim, quanto tempo demorou para você construir a sua casa, ou comprar a sua casa? Uns disseram assim, olha, 30 anos, outros 20 anos, outros 2 anos. Eu falei, quem já comprou aqui algum prédio, terreno, a construção no chão, né, o prédio? Uns falaram, olha, eu não comprei, mas conheci pessoas. Quanto tempo demora? Nós temos um consultor lá imobiliário que falou, de 3 a 4 anos para entregar um prédio. Falei, quanto tempo se demorou para se ter um filho? Normal, 9 meses. O grande problema de um líder, né, é que ele não tem esse conceito, que todo o projeto ele tem começo, meio e fim. Pode repetir comigo? Todo projeto tem começo, meio e fim. Então não é da noite para o dia. As coisas vão acontecendo. E acontecem quando o líder está entusiasmado. Um líder entusiasmado, ele está sempre motivando, ele está sempre à frente do projeto. Tem aqueles que estão desanimando e está sempre levantando, dizendo, vamos embora, porque olha, o projeto é bom. Prosseguindo aqui, olha, nós vamos dar aqui, um exemplo, né? Vamos ver isto acontecer no caso da vida de Caleb.
essa aula sobre o conceito de liderança, eu quero falar, lógico que tinha Josué e tinha Caleb, mas eu quero falar um pouquinho sobre Caleb, porque Josué é muito falado, né? Josué foi o cara que substituiu Moisés, então era um líder que automaticamente ele ficou muito mais em destaque do que o próprio Caleb. Mas calma aí, será que se Caleb não tivesse levantado, porque foi Caleb que falou, Caleb se adiantou quando os espias falaram, olha, a terra é boa, mas lá tem gigante, nós somos como gafanhoto na presença dele. Foi Caleb que se adiantou. Se Caleb não tivesse se adiantado, será que Josué teria falado? Então nós estamos vendo aqui um conceito de liderança, de entusiasmo. Caleb acabou entusiasmando provavelmente Josué a falar também, eu vou. Então nós como líderes, nós temos que estar sempre motivando. E nós vamos ver lá, olha, Caleb, ele sobreviveu aos espias. Está lá em, se você quiser anotar, Números 14, versículo 7. Números 14, versículo 7. Olha o que diz aqui. E falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo, a terra pelo qual passamos a espiar é terra muitíssimo, escute o que está dizendo, a terra pelo qual passamos, a terra é muitíssimo boa. Se o Senhor se agradar de nós, então nos fará entrar nessa terra, e nos dará essa terra que mana leite e mel. Tão somente não sejais rebelde contra o Senhor, e não temais, não temais o povo dessa terra. Seguindo aqui diz assim, porquanto como pão os podemos devorar, retirou-se deles o seu amparo, o Senhor é conosco, não temais. Olha o que Caleb fala, que coisa boa, né? Que coisa tremenda. Caleb, ele viu a terra, né? Ele contemplou a terra, ele esteve dentro da terra, ele não viu a terra na sua plenitude, mas ele estava em um pedaço da terra, ele falou, a terra, ela é boa. E Caleb, conforme os espias falaram, mas nós temos medo de entrar, Caleb se levantou e disse o quê? Não, a terra que nós estamos, ela mana leite e mel, né? A terra é muitíssimo boa. Então, meu amado, minha amada, se Deus lhe deu um projeto, se Deus lhe deu um sonho, se foi realmente Deus, essa terra é muitíssimo boa, e ela há de manar leite e mel sobre a tua vida. Mas para isso você tem que estar o quê? Entusiasmado. Pode repetir comigo? Diga assim, entusiasmado. Isso. O que é entusiasmo? Ardor, né? Arrebatamento. O que é? É algo, é um entusiasmo patriótico, quer dizer, essa visão que Deus me deu, ela me corrói por dentro, eu não posso viver sem essa visão, eu não posso viver sem praticar isso na minha vida. E vamos seguindo lá, diz assim no 8 e depois o 24, versículo 24 diz assim, porém o meu servo Caleb, visto que nele houve outro espírito e perseverou em seguir-me, e eu o farei entrar na terra que espiou, e a sua descendência a possuirá. O que aconteceu com Caleb aqui, querido? Você está percebendo? Caleb, ele perseverou. Uma das outras características de um bom líder, né? Qualquer dia nós vamos falar sobre característica de líder, mas é perseverar. É pagar, como nós costumamos dizer nas nossas congregações, né? É pagar o preço para ver, né? É chamar, o líder é aquele que chama a responsabilidade para si, falar, eu vou pagar o preço porque Deus falou comigo. Deus falou comigo, Deus me mostrou. Hoje eu fico muito triste de ver tantas igrejas fechando, né? Hoje eu passo em lugares que eram igrejas, hoje não são mais. Hoje eu conheço pastores que viviam da obra e hoje estão aí na vida secular, voltados para a vida secular. E nós temos que tomar cuidado, queridos e queridas, sabe por quê? Porque o envergonhado nisso tudo não é só nós, principalmente o nosso Deus, porque quando nós começamos um trabalho, né, quando nós começamos a movimentar a obra de Deus, nós sempre usamos o que? A palavra dizendo o quê? Que Deus me falou, né? Que Deus disse para mim fazer. E qual não é a grande vergonha quando nós temos que fechar aquilo que Deus falou que era para abrir? A palavra do Senhor diz que aquilo que é de Deus sempre vai prosperar.
e o que não é de Deus, isso acaba, né? Então tem pessoas que usam aquele alho. Não, é que era até aqui que era para me fazer, porque era o tempo de Deus. Não, é que ele, na verdade, ele está querendo justificar o seu fracasso. Não, o que é de Deus sempre vai prosperar, sempre vai crescer, vai ter ramificações, né? Não tem esse negócio de você começar uma denominação e daqui a pouco foi o tempo de Deus de fechar. Foi até aqui que Deus falou. Não tem. Diz que sempre há de prosperar. Não tem como você ter um projeto de um negócio e daqui a pouco você fechar as portas desse negócio e dizer que era até aqui, era o tempo de Deus, Deus mandou fechar, Deus mandou abrir, Deus mandou fechar. O nosso Deus não é um Deus de confusão. Então vamos deixar bem claro aqui, ó, Caleb, ele sobreviveu aos espias. Porque o que acontece? Eles desceram, né? Caleb desceu com os espias, Josué também, e mais 10 espias. Mas o que acontece quando eles voltam? Caleb vem com o sonho. Caleb vem o quê? Com esse projeto ardendo dentro de si. Ele tinha um entusiasmo patriótico dentro dele, né? Ele falou, nossa, Deus falou e realmente eu estou vendo a terra e eu vou comprar essa visão, eu vou comprar essa ideia. Os espias já não estavam mais assim. Assim que eles viram as primeiras dificuldades, o que acontece? Eles foram todos felizes. Eles foram todos entusiasmados, ou melhor dizendo, foram todos empolgados ver a terra. Mas quando voltaram, a empolgação já tinha acabado. Porque eles viram que para possuir a terra, eles iam ter o quê? Que lutar, iam ter que trabalhar, iam ter que enfrentar gigantes, iam ter que enfrentar nações. E assim somos nós. Quando Deus nos mostra um sonho, quando Deus nos dá um sonho, melhor dizendo, Ele nos leva a ver essa terra que nós vamos possuir. E depois, quando nós começamos a entrar na terra, nós vamos ver que essa terra tem o quê? Grandes dificuldades, que tem os inimigos, que tem aqueles que não torcem tanto assim por nós, tem aqueles que oram até contra. E esse é o momento de nós mantermos o quê? O nosso entusiasmo. Caleb, quando eles voltaram-se a Moisés, o que acontece? Aqueles espias abriram a sua boca dizendo, olha, a terra é muito boa, mana, leite e mel, só que tem uma coisa, lá tem gigantes. E nós somos como gafanhoto diante deles, e com certeza se nós voltarmos lá, nós fomos escondidos, mas se nós mostrarmos a cara a esses gigantes, eles vão nos matar. Caleb o que disse? Nada disso. Se Deus nos prometeu a terra, com certeza Ele nos dará. Basta nós continuarmos em obediência a esse Deus, né? Então é muito importante você ser obediente àquilo que o Senhor projetou no teu coração. Caleb, na primeira etapa, o que foi? Ele sobressaiu sobre os espias, né? Ele estava entusiasmado. Então é muito importante o conceito de liderança, né? É sobressair, né? Esse conceito é muito importante. Você tem que saber sair de situações, né? E você tem que aprender a sobressair a algumas outras situações. Porque é lógico, de repente você vê o país passando por crise, desemprego e tantas outras situações, né? Aqueles membros que chegam à nossa igreja, daqui a pouco entra 10 e sai 20, você começa, quantos e quantos amigos meus eu não ouço isso, quase que diariamente, falam, olha, eu estou desanimado. Você já ouviu alguém dizer isso? Eu estou ficando desanimado. Sabe o que é isso? Falta de entusiasmo. E eu quero, como homem de Deus e profeta na tua vida, eu quero te entusiasmar nesse dia, a você descer até o deserto, a você descer até a terra. E lá vai ter gigantes sim, vai ter dificuldades, vai ter contas para pagar, vai ter problemas para enfrentar. Mas eu quero te dizer uma coisa, que aquele que começou a obra na tua vida vai terminar. Vai em frente, que você seja um Caleb de Deus. Não é fácil não, mas que você seja um Caleb de Deus. Você imagina só, ele desceu com seus amigos chegaram falando, nós não vamos entrar nessa, quem quiser que entre, nós não vamos entrar não, né? E eles, é lógico, eles viram o que tinha lá, mas eles olharam que eles não olharam para a promessa, eles olharam para a dificuldade. Dá para entender isso? Eu sempre digo, você quer uma grande vitória? Quem quer uma grande vitória? Tenho certeza que você quer uma grande vitória, não quer? Mas todo mundo quer uma grande vitória, mas ninguém quer enfrentar uma grande luta. Já percebeu isso? Ninguém quer grande luta. Todo mundo quer grandes vitórias. Mas eu sempre digo, quando você diz assim, eu quero uma grande vitória, a primeira coisa que se levanta diante de você
são 5, 6 gigantes de 2,98 m como Golias. E você fala, poxa Deus, mas eu orei por uma grande vitória, só me apareceu o gigante? E o gigante vai dizer assim para você, não, a vitória está aqui, mas está atrás de mim, agora vem e me vence. Foi assim com Davi, né? Então você só está vendo o gigante. Querido, a hora que você derrubar esse gigante, sabe o que acontece? Atrás desses gigantes, talvez estejam mais outros gigantes. E talvez atrás desse gigante, mais outros gigantes. Mas quando você exterminar todos os gigantes que você tiver que exterminar, atrás dos últimos gigantes, ali estará a vitória, a bênção do Senhor para a tua vida. Vai para a luta, né? É chamar o líder. Você não é um líder. A minha amada não é uma líder. Então chama a responsabilidade para você e começa a motivar outros a ir para a luta junto com você. E vai para a luta, porque com certeza, se foi Deus que te revelou, vai prosperar, nada vai acabar não. Outra coisa muito bacana aqui, que eu quero compartilhar com você, o grande segredo aqui de Caleb foi estar entusiasmado pela promessa de Deus, né? Esse foi o grande segredo. Ele não viu as adversidades. Lógico que ele sabia que os gigantes iam ser osso duro de roer. Lógico que ele sabia que ia ter derramamento de sangue, porque ia ter batalhas, né? Ia correr riscos. Eu sempre digo, um líder, né? Um líder que não quer correr risco, querido, então não entre na batalha. Existem riscos, lógico, né? Quantos riscos eu não passo, né, no meu ministério? Risco de colocar alguém no altar, que hoje eu conheço e confio, e amanhã talvez venha ser ele que venha me trair, mas é um risco, eu tenho que correr risco. Tem líder que não compartilha. Outra coisa importante, né? Caleb compartilhou o seu entusiasmo com Josué. E Josué e Caleb compartilharam seu entusiasmo com a sua família. Então nós temos que compartilhar o nosso entusiasmo. Tem muitos líderes hoje também que estão sofrendo porque não querem compartilhar o seu sonho. Eles vivem o seu sonho, falam, não, o sonho é meu, né? A visão é minha. Não, comece a compartilhar essa visão. Eu já fui um homem assim também, de achar que Deus tinha me chamado, né? Que Deus tinha me revelado. Se Deus me revelou, sabe o que eu fiz? Eu comecei a compartilhar com os demais. E hoje a Família Renovo é uma igreja que nós, hoje, como eu tenho dito, estamos vivendo o melhor momento do nosso ministério na nossa vida. E sabe onde está estabelecida a Comunidade Renovo? Em Cidade de Tiradentes. Um bairro muito pobre. Mas antes de ontem, um irmão foi lá, um carro zero importado para me ungir. E na minha igreja, para honra e glória do Senhor, o meu carro hoje talvez seja o mais velhinho, né? Mas hoje muitas pessoas sendo abençoadas, casamentos sendo restaurados, jovens saindo das drogas. Sabe por quê? Porque eu, como líder, eu estou entusiasmado, mas a minha função é entusiasmar a outros. Eu sozinho não vou conseguir caminhar. Eu tenho que entusiasmar a outros. Eu tenho que vender essa visão para outros. O meu produto, qual é? O meu produto é o reino. Eu tenho que vender esse reino a outros. O meu produto que o Senhor me deu se chama Comunidade Evangélica Renovo. Eu tenho que vender esse produto para outros, para que eles possam acreditar naquilo que Deus me deu. Então, um dos fatores muito importantes que Caleb teve foi isso. Ele não perdeu o entusiasmo na promessa de Deus. E ele compartilhou esse entusiasmo com outros. É muito importante que você, depois dessa aula, né, ou depois que nós estivermos compartilhando aqui, você venha aprender a compartilhar. Compartilhe essa aula, chame seus obreiros lá, sente com eles lá, fala, vamos ouvir um pouquinho, né? Eu sei que eu não sou nenhum catedrático, não sou nenhum cientista, mas eu estou aqui apenas, como eu disse, compartilhando aquilo que eu estou vivendo hoje no meu ministério. Uma coisa importante também, Caleb sobreviveu à contagem do Monte Sinai. Houve uma contagem no Monte Sinai. E nós vamos ver isso aqui, muito importante. Vamos ver aqui que Caleb não perdeu o entusiasmo da promessa, nem mesmo na caminhada do deserto. Isso aqui é muito importante, né? Tem momentos que o nosso ministério, não é só o ministério, o casamento passa por deserto. Sim ou não? O casamento passa por deserto. Quantas e quantas vezes eu não tive crise no meu casamento, não tenho vergonha de dizer não. Tem líder que não compartilha isso, por isso que ele não consegue consertar o seu casamento. Lá na Família Renovo, nós quando estamos com problema, nós temos os nossos discipuladores, nós vamos lá buscar ajuda, né? Você passa problemas, passa pelo deserto financeiro, mesmo sendo um cristão, mesmo sendo filho de Deus, que é dono da prata e do ouro, você passa por problemas financeiros, você passa por problemas ministeriais. E aqui, o que eu deixei escrito para você é isso, né?
manteve o entusiasmo mesmo na caminhada do deserto. Eu não sei qual é o deserto que você está passando aí agora. Talvez seja o teu deserto financeiro. Fala, poxa, nós vamos ter que fechar a igreja porque nós não temos dinheiro. Uma coisa interessante que eu quero compartilhar é o ministério, ele vive da vida financeira sim. Não é só oração, não é só o jejum, tudo isso é muito importante. Mas depois da oração e do jejum tem que ter uma ação, né? Então, tem muitos líderes hoje que não entusiasmam os seus liderados a prosperar. Eu já estive em igreja que o pastor dizia assim, bispo, aqui eu nem peço oferta, porque meu povo é tão humilde. Querido, ele é humilde porque você não entusiasmou ele a ser próspero. Isso não é uma questão da linguagem, como muitos falam aí, a teologia da prosperidade, não. É a questão da verdade, é você pegar a verdade financeiramente na Bíblia. Deus é dono da prata e do ouro ou não é? Sim ou não? É. Ele é pai ou não é? Sim ou não? É. E se ele é pai, ele quer que seu filho passe fome? Ele quer que seu filho ande em um carro velho? Ele quer que seu filho more numa casa caindo aos pedaços, numa casa alugada? Porque quando nós estamos em um lugar alugado, né, parece o devorador, os 30 dias eles passam como 3 dias, não é verdade? Então tudo é tão como que eu posso colocar aqui para você? Tudo é tão motivante, né? Para a gente criar um negócio, nós acabamos nos motivando, mas nós temos que nos motivar nos tempos de crise também. No tempo de crise nós temos que entender o quê? Que aquele, grave bem isso porque eu vou falar muito isso nessa aula, aquele que começou a boa obra, a terminará. Então eu vou confiar no Senhor, vou orar, vou jejuar sim, mas eu vou agir. O líder tem momentos que ele tem que chamar o seu líder para a batalha. Ah não, mas eu tenho até vergonha. Eu já tive amigos dizendo assim, eu tenho até vergonha de pedir, olha a situação do meu povo. E eu disse, sabe por que o teu povo está assim? Porque você não ministra, porque você não chama eles à responsabilidade bíblica. Então Caleb, ele esteve motivado mesmo caminhando no deserto, né? O povo reclamou, o povo esbravejou, o povo queria matar Caleb, queria matar Josué, queria matar Moisés, e eles mesmo assim se mantiveram o quê? Entusiasmado na promessa do Senhor, né? Então Caleb caminhou com o Senhor. Isto quer dizer, confiou nas suas promessas. Caleb, ele caminhou com o Senhor. Vamos ver aqui, Números 32:11. Só para a gente tirar a sua dúvida, diz aqui assim, ó, presta atenção. 32:11. Certamente os varões que subiram do Egito de 20 anos para cima não verão a terra que prometi com juramento a Abraão, a Isaque e a Jacó, porquanto não perseveraram em seguir-me, exceto Caleb, filho de Jefoné. Quer dizer, aquele povo todo foi exterminado. O maior sonho do povo de Deus qual era? Sair do Egito, não era? Era o maior sonho. Qual era o maior sonho do povo de Deus? Ter a sua terra, ter a terra prometida. E quantos entraram? Olha, 2. Sabe por quê? Porque aquela nação toda, aqueles milhares e milhares de pessoas no meio do caminho foram perdendo o quê? O entusiasmo. Se acabaram. Você conhece alguém por acaso que o ministério começou pequeno e hoje está gigante? Eu conheço muitos. Você conhece alguém que começou com uma lojinha pequenininha e hoje tem uma grande rede de lojas? Muitos. Você conhece alguém que começou vendendo limão e hoje tem uma distribuidora de limão? Deve ter. Você conhece alguém que começou a vender, sei lá, amendoim, hoje tem uma distribuidora de amendoim? Tem. Mas você conhece alguém que começou uma igreja pequena e essa igreja acabou? Por incrível que pareça, tem. Você conhece alguém por acaso que começou em uma lojinha pequena e hoje voltou a ser empregado? Existe. Você conhece alguém que começou a vender limão e de repente se envolveu até na bebida e não criou sua distribuidora de limão? Verdade. Pessoas começaram no limão e começaram a beber através do limão, né? Então tem 2 tipos de pessoas. Aqueles que entram no negócio empolgado, querido, esse aí nunca vai dar certo.
O líder, quando entra no negócio, ele entra entusiasmado. O que é entusiasmo? Ardor. É um calor que arde por dentro que ninguém consegue entender. Os amigos falam, meu, você é doidão. A esposa fala, pelo amor de Deus, o que você está falando? Você é doidão. Todo mundo doidão, mas aquilo consome ele por dentro. Ele está com um ardor tão grande por dentro, né? Ele tem aquele entusiasmo patriótico dentro dele. Ele fala, meu, isso aqui é a minha vida. Se eu não realizar isso aqui eu morro, sabe? É aquele negócio patriótico. Fala, meu, isso aqui eu não posso largar, porque se eu largar isso aqui, a minha vida vai se consumir, porque eu vou me sentir um frustrado, eu vou me sentir um derrotado. Eu preciso realizar isso aqui. Então são dois tipos de pessoas que podem até fazer a mesma coisa. Você consegue me entender? Estão fazendo a mesma coisa, só que um está extremamente empolgado, isso vai acabar, e o outro está extremamente entusiasmado, isso vai dar certo. Então o que eu ministro para o teu coração nesse momento é que toda empolgação cai por terra, e que o Senhor te deu uma unção de entusiasmo nesse momento, porque aí vai dar certo. Aquilo que você começou, Deus vai lhe ajudar e vocês dois vão terminar esse negócio aí e vai ficar gigante demais. Eu me lembro quando eu comecei a comunidade Renovo, e eu comecei numa escola na cidade de Tiradentes, e eu só tinha 4 pessoas. E eu dizia assim, todo domingo, né, que nós só tínhamos um culto, que era na escola, e eu dizia assim, olha, pegue 65 cadeiras e coloque aqui. Chegou um dia, depois de uns 6 meses, que as pessoas falavam, mas pra que, bispo, colocar 65 se só vem 4, 5, 6? Falei, porque um dia vai sentar 65. Sabe o que aconteceu, querido? Na escola, nunca sentou 65. Só que hoje na comunidade de novo, nós somos mais de 400. E eu consegui, como líder, o meu entusiasmo conseguiu ver todo o meu projeto concluído lá na frente. E vou lhe dizer mais, meu projeto ainda não está concluído. Deus me mostrou coisas maiores ainda, e é para isso que eu estou lutando, né? Mas no meio do caminho eu já tive 300 e cheguei a ficar com 20 pessoas em um culto de domingo, em uma igreja grande que um dia talvez vocês possam conhecer. Você sabe o que é isso? Manter o entusiasmo no meio da crise? Manter o entusiasmo no momento do deserto não é fácil, querido. Mas eu pregava para os 20 como se eu estivesse pregando para 2000, porque eu tinha o entusiasmo, é esse ardor, esse negócio que queima dentro de nós. É um entusiasmo patriótico. E as pessoas falavam assim, bispo, eu não sei como você consegue se manter em pé. Eu falava, eu não estou me mantendo em pé. Eu estou, na verdade, me mantendo na promessa do Senhor. Foi o Senhor que prometeu. E eu não posso. E, na verdade, você não pode envergonhar, não é você mesmo. Você não pode envergonhar aquele que lhe deu o sonho, aquele que lhe entregou o projeto. Vai ser vergonhoso seus amigos daqui um mês te procurar e falar, você está fazendo aquilo aí, lá, eu quero fazer um negócio aqui. Ah, não trabalho mais com isso. Ah, mas por quê? Não deu certo. Porque Deus falou, aí nós usamos essa frase, né? Frase derrotista, né? Só para justificar o nosso fracasso. Não, é que chegou o tempo e Deus mandou fechar. Mas Deus não mandou abrir. Você consegue entender isso? Então, guarde bem isso também nessa pequena... Não é uma aula, né? É compartilhando algo com você. Empolgação é uma coisa, entusiasmo é diferente. Tá bem? Mas vamos prosseguir aqui. Vamos ver se eu tenho mais alguma coisa para você. Uma coisa importante, nós vamos ver aqui, o líder que não persiste na visão, morre no deserto. Você viu que interessante? Aquela multidão toda morreu no deserto. Os que sobraram foram jovens de 20 anos, 20, 19 anos. Aquele povo todo que sonhou, aquele povo todo que idealizou uma terra prometida, que idealizou a saída do Egito, né, que comemorou a passagem pelo Mar Vermelho, né, que contemplou a nuvem cobrindo eles pelo dia, que contemplou aquela tocha, né, de fogo acompanhando eles à noite, que contemplou as cordonizas caindo do céu para que eles pudessem se alimentar de carne. Aquele povo todo contemplou tudo isso, mas quando entraram no deserto, quando veio a dificuldade, foram morrendo aos poucos. Josué, ele recebeu a promessa, tinha 40 anos. Sabe quando Josué começou a ver a terra, começou a entrar na terra prometida? Com 80, querido. Então espera aí. Está cedo, hein? Mas já estou 2 meses, já estou 2 anos nisso aqui, parece que não dá certo, vou ir para outro lugar. Fica aí. Se foi Deus que lhe deu, fique aí.
Então o líder que não persiste na visão morre no deserto. Talvez você esteja aí pedindo água nesse exato momento, dizendo assim: eu já estou pedindo água, né? Eu estou no deserto e essa água não está me suprindo mais as minhas necessidades, eu preciso de muito mais água, né? Querido, fique tranquilo que a água sai da rocha. No deserto, a água sai da rocha. Deus vai criar uma rocha para você, não sei aonde, mas eu profetizo isso na tua vida. Tem rocha por aí, tá bom? Já já a água vai fluir, você vai saber que o deserto é o fim do teu sofrimento, para que você possa adentrar a terra prometida, né? Tem que passar pelo deserto, não tem jeito, tá bom? Então vamos lá, olha. Caleb, o fim de tudo isso, sabe o que acontece? Caleb herda Hebron. Vamos lá ver? Josué 14:13. Vamos aqui. Devia ter marcado certinho, né? Para você não ficar aí esperando eu virar a Bíblia. Mas vamos lá, tá bom? Josué 14:13. Olha que coisa bacana aqui para você. Josué o abençoou e deu a Caleb, filho de Jefoné, Hebron em herança. Bacana, né? Poxa. Hebron fica hoje, eu vou todos os anos a Israel, né, e vejo Hebron. Fica a uns 14 quilômetros assim de Jerusalém, né? Fica muito próximo. Mas o que Caleb queria? Caleb queria uma terra. Caleb queria algo para estar com a sua família, para estar com os seus. E o que acontece? Diz que ele herda a Hebron. E diga de passagem, Hebron não era uma cidade qualquer naquela época, era uma das cidades mais importantes. Josué logo se tornou líder, mas através da fidelidade de Caleb, porque Caleb foi o grande motivador do ministério de Josué também. Então nós temos que aprender isso, nós temos que passar a visão. Por isso que eu falo muito de discipulado, né? Você estar conversando com pessoas. Tem líder, querido, que ele não quer conversar. Ele conversa com a internet. É muito importante você estar me assistindo aqui na internet. Importantíssimo. Mas, querido, o que gera conhecimento de verdade, o que gera intimidade, é olho no olho. Procure um discipulador. Procure uma pessoa que você possa confiar. Procure uma pessoa que você possa compartilhar os seus problemas, as suas dificuldades, e pessoas que de repente já passaram pelas mesmas dificuldades que você está passando. Tem pessoas que hoje só vivem nos livros, vivem na internet, vivem na televisão, mas não querem compartilhar olho no olho. Caleb e Josué, eles compartilhavam isso juntos. Eu não tenho dúvida nenhuma que Josué, no meio do caminho, ficou desanimado em alguns momentos. E Caleb foi lá e lembrava o quê? Caleb ia lá e lembrava as promessas de Deus. Falava: Josué, Deus falou, olha o que nós enfrentamos lá no final, olha os desafios que nós tivemos, olha o que nós falamos para esse povo aí, agora você vai roer a corda, meu, como é que é isso aí? Aí Josué fala: não, é verdade, né? Que vergonha que nós vamos passar se eu roer a corda agora. E depois talvez fosse Caleb, Josué, ela fala: e meu, você me incentivou tanto aquele dia, agora você não quer, agora você que quer roer a corda? Então é muito importante a gente ter o quê? A gente ter parcerias. É muito importante a gente ter alianças. Outra coisa que eu quero dizer, o verdadeiro líder, eu estou dizendo isso na nossa área, né? Na nossa área espiritual, é muito importante você estar aliançado, sim. As pessoas podem dizer: isso é besteira, né? Você tem que estar aliançado com o Espírito de Deus, tem que estar aliançado com o próprio Deus. Você tem que estar aliançado com pessoas de carne e osso também, pessoas que você possa sentir, pessoas que você possa ligar, pessoas que você possa sentar e expressar ali os seus fracassos também. Hoje, graças a Deus, eu tenho essas pessoas, e é isso que tem me motivado. Porque quando eu estou caído, essas pessoas se lembram das promessas de Deus que eu mesmo falei que eu tinha sobre a minha vida. Elas falam: bispo, mas olha o que você me disse outro dia, que Deus ia fazer assim, assim. Bispo, então se esforce. E as pessoas vão te lembrando das promessas. Você consegue entender? Você precisa caminhar com pessoas. Vamos lá então. O 15:13. Ó, a Caleb, filho de Jefoné, porém deu Josué uma parte no meio dos filhos de Judá, segundo lhe ordenara o Senhor, a saber, Kiriat Arba, isto é, Hebron. Quem ordenou a Josué dar aquela parte a Caleb
O Senhor. Quem lhe ordenou a levantar esse ministério? Você pode responder para mim? Foi o Senhor? Então, se foi ordenado pelo Senhor, fique tranquilo que o teu deserto um dia vai se transformar em vales verdejantes. Tem que se transformar. Foi o Senhor. Nós não acabamos de dizer agora há pouco que o nosso Deus, Ele é o nosso Pai? Nós somos feitos filhos de Deus através de Jesus Cristo? Você acha que Ele vai querer lhe matar no deserto? Não. Ele quer lhe treinar. Talvez eu esteja falando com alguns dos irmãos que já passaram por treinamento no exército brasileiro. Para que se joga bomba em você? Para que coloca você debaixo de um túnel lá escuro e pum, bomba de gás lacrimogêneo? Para que te leva para a selva e faz com que você vá fazer lá o teste de sobrevivência na selva? Se o Brasil não está em guerra, mas ele está te preparando. Então o que o Senhor está fazendo com você, querido? O Senhor não está te matando, não. Ai, Deus não se lembra de mim. Não é nada disso. Deus está te treinando. Você não quer grandes coisas? Você não quer uma grande vitória? Você está tendo uma grande luta. A tua vitória, né? Na verdade a tua luta é na proporção da vitória que você deseja. Você não quer ser um cara ou cara? Você não quer ser a mina, né? Você não quer ter o ministério? Então te prepara para uma grande luta. Bom, um líder que tem que Caleb Erdedron, e um líder tem que motivar seus liderados a olhar a obra-prima e não a matéria-prima. Isso aqui foi uma palavra que o Senhor me deu ontem no meu ICD, na minha intimidade com Deus. Eu não posso ficar olhando para a matéria-prima. Você já viu como se fala aquela... Deixa eu ver se me ajuda. Uma pedra preciosa. A pedra preciosa, ela vem bonitinha assim? Não. Ela vem aonde? Da matéria-prima, que é o quê? Que é uma pedra. E eles vão lá, vão tirando toda a sujeira, vão esculpindo, vão quebrando até tirar de lá a pedra. Aí ela se transforma nessa obra-prima. O grande problema é que o líder só fica olhando para a matéria-prima, que é duro, né? Ele olha lá, chega na cidade de Tiradentes, só vê um monte de gente pobre, necessitada, fala, ih, aqui vai dar nada, vou embora. Aí começa a ver um sair, outro sai, um trai, outro também trai, ele fala, isso aqui vai dar nada, vou embora. Né? Só tem traidor, eu cansei de me dar e as pessoas não se dão também, e vão embora. Querida, essas pessoas são as matérias-primas. O que você tem que fazer? Você tem que esculpi-la. E eu vou lhe dar aqui um conselho. Faça isso no discipulado. Jesus esculpiu as pessoas. Ele conversava com seus discípulos, se lembra disso? Ele sentava com seus discípulos. Ele explicava para os seus discípulos. Ele ensinava constantemente as suas palavras, os seus desejos, os projetos do reino para os seus discípulos. O que eu lhe aconselho é isso. Antigamente eu era um homem que não ouvia ninguém. Eu até comento, né? Eu era muito invejoso. Vou falar isso para você aqui em rede internacional. Eu via aqueles pastores de 50 mil membros, eu saía criticando, falava, também tem televisão, também fica enganando o povo, só pode estar enganando o povo para ter todo esse mundaréu de gente atrás dele, isso aí que fica enganando o povo. Né? Eu acabei de orar por uma menina que ela foi curada agora, então não é que é engano, né? É homens que têm fé, homens que começaram do nada e hoje são grandes. Aí um dia eu descobri que na verdade, sabe o que eu fazia? O meu problema é que eu tinha inveja da grandeza dele, porque eu sempre queria ser igual a eles. Quem não quer? Você que é pequeno, que está me assistindo agora, você não quer ser grande? Todos nós queremos. O mal nosso é que nós não assumimos o nosso fracasso e não assumimos a nossa inveja, né? O pecado da inveja. Um dia eu fui ao Senhor e assumi meu pecado de inveja. Eu falei, Senhor, na verdade sabe o que é? Eu tenho inveja. Que eu queria estar assim mesmo, andando em carros bons, né? Comendo em lugar bom, tendo um povo que me honre como honra eles. Aí o Senhor começou a mudar meu cativeiro. É muito importante. Hoje eu vou a Fortaleza, quero honrar até o pastor Eibe, lá de Fortaleza da Igreja da Paz. Né? Eu não sigo assim o MDA como deve ser vivido, mas eu sempre tive uma visão na comunidade de novo, e o MDA tem me ajudado muito. Quer dizer, a Igreja da Paz de Fortaleza, junto com a equipe do pastor Eibe, tem me ajudado muito a crescer. Eu vou, aprendo algumas coisas com o pastor Eibe, e aquilo que serve para o meu ministério eu vou encaixando e dá muito certo. Então é muito importante esse compartilhar.
É muito importante você sair, é muito importante você conversar, ter aliança, como eu disse agora há pouco. Tá bem? Então, o líder, ele não pode olhar para o quê? Para a matéria-prima. Diga assim, o líder não pode olhar para a matéria-prima. Sabe por quê? A matéria-prima ela é bruta. E se você olhar para... Você já viu aqueles homens buscando ouro, né? Você vê tanta terra, tanto barro, né? Então a matéria-prima é feita, aquele barro, aquela sujeira toda, mas eles estão buscando o quê? A obra-prima, que é o ouro. Tem que, né? Tem que fazer ali, ficar lá na redinha um bom tempo, dias. Tem uns que ficam ali anos. Uns acabaram enriquecendo e outros não. Você diga assim, eu preciso olhar. Sabe para quê? Para a obra-prima. Deus te deu algo bruto, sabe por quê? Porque Ele confia em você. Ele te colocou nesse lugar aí, bruto, sabe? Onde as pessoas de repente são brutas com você, mas é porque Deus confia que você vai transformar esse lugar, essas pessoas em matérias, em obras-primas. Confia no Senhor, tá bom? Bom, o líder tem que aprender a liderar a si mesmo, para depois poder liderar outros. Esse é um conceito de liderança muito importante. Eu antigamente, vou falar outra coisa para vocês. Eu vim de uma igreja muito dura e eu aprendi a liderar com poder e não com autoridade. Existe uma diferença muito grande entre poder e autoridade, né? O poder você usa, né, de repente para sufocar as pessoas, para mostrar que você é. A autoridade simplesmente ela aparece. As pessoas fazem porque elas veem autoridade em você. Eu vejo pessoas de repente me trazendo água, outros me fazendo um favor, mas eu não pedi. Mas ela vê tanta autoridade em mim que isso faz com que as pessoas acabam respeitando a minha autoridade, fazendo por aquilo que eu sou, né? Aquele que vive do poder, não, ele tem que estar sempre falando o que ele é para os outros lembrarem, né? Consegue me entender? Então é muito interessante que eu chegava numa reunião, alguém falava assim, olha, pastor, eu não concordo com isso. Eu falei, o senhor acabou de perder o seu cargo. Rua! O senhor se retire da minha igreja, então, se o senhor não concorda. Por quê? Era obra-prima? Aquilo era uma obra-prima ou era matéria-prima? Era matéria-prima, que era bruta. Eu, em vez de cuidar, de tratar, sabe o que fazia? Colocava para fora, né? E essas pessoas, não, mas eu quero aprender, eu quero conversar. Eu falo, não dá certo. Não, mas eu quero conhecer a sua visão. Não, mas eu não quero. Você falou comigo. Então, o líder, a primeira coisa que ele tem que fazer é liderar a si mesmo. Liderar principalmente o quê? As suas emoções. Cuidado com as suas emoções. Cuidado com aquilo que você fala. Cuidado com aquilo que você posta. Cuidado com aquilo que você escreve. Porque se você quer ser um líder, você vai ser julgado por aquilo que você está fazendo. Então o líder, ele tem que muitas vezes fazer o quê? Controlar as suas emoções. Eu me vejo tentado muitas vezes na net escrever alguma coisa. Mas como eu quero ser um líder, o que eu faço? Eu controlo minhas emoções. Eu me vejo tentado muitas vezes a discutir em um culto, onde eu vejo alguma pessoa fazendo algo que não deveria num culto. Mas como eu quero ser um líder, eu me vejo obrigado a controlar o quê? As minhas emoções. Então, aquele que quer ser um bom líder, ele tem que aprender a controlar as suas próprias emoções. Quer dizer, ele tem que liderar a si mesmo. Diga assim, eu preciso aprender a liderar a mim mesmo. Quando você aprender a liderar a você mesmo, você vai liderar os outros com muita facilidade. Tá bem? Outra coisa também, dominar emoções, como eu já disse aqui, né? Você chega no culto, você teve um problema na sua casa, teve um problema na área particular, e você já chega de cabeça caída, e chega lá no culto, irmão, olha, eu estou aqui só pela misericórdia hoje, orem por mim também, eu vou trazer uma palavra, mas eu quero que Deus também me console através dessa palavra. Irmão, você perdeu sua liderança naquela noite, e talvez perca sua liderança por longos e longos e longos dias, e quem sabe, para algumas pessoas, para sempre, ela vai se afastar, porque para aqueles que são liderados, eles precisam ver sempre o seu líder forte. Por isso que Jesus ensina para os líderes, diga ao fraco, eu sou forte. Essa palavra é para líder, né? O mestre está falando para líder, fala, o fraco, diga que eu sou forte. Se você estiver chorando, você diga ao próximo o quê? A alegria do Senhor é a minha força, é a minha fortaleza. Tá bom? Então o líder, ele precisa aprender a controlar as suas emoções, tanto na igreja, como dentro de casa, hein? Tá bem? Outra coisa, seus impulsos. O líder tem que controlar os seus impulsos.
Eu era muito impulsivo. Vou falar outra coisa para vocês aqui. Eu pedi uma oferta e falava assim, olha, para o muro. Só que eu pegava o dinheiro da oferta, era para o muro. E sabe o que eu fazia? Eu fazia um remanejamento na oferta. Eu achava, não, mas já que eu tenho dinheiro aqui, é para o muro, mas deixa eu ver um negócio. Ah, mas está precisando para o teclado. Aí eu comprava um teclado. Mas aí o povo ficava pensando assim, cadê o dinheiro do muro? Cadê o muro? E os meus impulsos me faziam o quê? Que muitas pessoas se afastassem de mim. Que muitas pessoas deixassem de dizimar e até ofertar na comunidade, porque fala, o bispo quase nunca, ou quase sempre, nunca faz aquilo que é combinado. O líder, ele precisa aprender a controlar os seus impulsos. É lógico que de repente você pega uma oferta, seja o que for também, não falei de oferta porque aconteceu comigo já várias vezes. Mas se você falou que é para o muro, mesmo que de repente caia o telhado da igreja, amanhã você vai tirar uma oferta para o telhado, mas construa um muro. Porque você vai criar o quê? O líder precisa ter isso, diga assim, credibilidade. O líder precisa ter credibilidade. Hoje, graças a Deus, e graças a aulas que eu assisti, assim como você está assistindo, e compartilhando com outras pessoas, eu aprendi que a oferta do muro é do muro. Oferta do som é do som. Tá bem? O líder precisa manter a sua palavra. É uma das características do líder, né? Manter a palavra. Bom, ter domínio próprio, né? Os seus impulsos, ter domínio próprio. Ter diretrizes muito claras. Irmãos, hoje tem muito líder aí que está perdido. Eu falo isso porque eu já passei por isso. Eu comecei, era Batista Renovo. Aí depois eu coloquei Comunidade Evangélica Batista Renovo do Calvário. Depois eu coloquei Comunidade Evangélica Renovo. Depois eu fui ser Renovo. Eu não tinha, o que acontecia? Eu não tinha diretrizes claras naquilo que Deus tinha me dado. Então as pessoas iam lá, pensavam que era Batista, e chegava, era uma igreja quase que pentecostal. Aí elas ficavam lá, na outra semana não era tão pentecostal assim, já era quase estilo Renascer. Aí no outro já era quase Batista mesmo. Então, quer dizer, as minhas diretrizes não estavam claras, então eu perdi muitas, o quê? Muitas pessoas, muitas obras-primas. Ou melhor dizendo, muitas matérias-primas, eu perdi no meio do caminho. Então o verdadeiro líder tem que ter o quê? Ele tem que ter diretrizes, o quê? Muito claras. Quando você for levar em reunião, quando você for fazer a colocação daquilo que Deus te deu, tem que estar muito claro daquilo que Deus vai fazer na tua vida. Porque você vai falar, olha, eu acho que Deus vai fazer isso. Aí o outro fala, ele acha. Se acha, tem dúvida, então não vou ficar por aqui. Não, eu tenho certeza. Né? O líder, ele tem que sempre falar com certeza. Diga assim, eu preciso falar com certeza. Não é eu acho. Ah, vamos tentar. Quem quer tentar nessa vida? O único que tenta é Satanás, né? Ele é o tentador. Não, nós temos que ter certeza. Fala, não, eu tenho certeza do que nós vamos fazer e tenho certeza dos resultados. Os resultados vão ser esses e esses. Aí você vai ter o quê? Uma multidão de seguidores atrás de você, porque ele sabe que você tem o quê? Diretrizes muito claras no teu ministério. Tá bem? Já estamos aí no finalzinho já. Duas coisas, ou uma coisa muito importante, né? Humildade para aprender. Que graças a Deus eu não preciso falar, porque você já está tendo essa humildade, está aí com o seu notebook, com o seu computador, e se você está me ouvindo é porque você tem essa humildade de aprender. Mas todo líder tem que ter essa humildade de aprender. Eu também já estive assim. Você vai falar, poxa, mas esse bispo já passou? Passei. Eu não queria aprender com ninguém. As pessoas falam, vamos em um seminário, vamos ouvir fulano de tal que vai falar sobre comunhão. Fala, quem me ensina é o Espírito Santo. Eu era literalmente assim, né? Quem fala comigo é o Espírito. Se alguém tiver que me ensinar, é o Espírito Santo. Conclusão, querido. O Espírito que estava me dirigindo era o Espírito o quê? Do orgulho, né? Era do orgulho. E um dia eu quebrei esse orgulho e aprendi o quê? Se eu não conheço matemática, eu estou fraco em matemática, o que eu vou fazer? Eu vou procurar uma aula de reforço com alguém que conheça, né? Se eu não estou bem, de repente, na minha vida conjugal, eu vou conhecer uma pessoa que conheça e que esteja bem na sua vida conjugal. Se eu não vou bem na minha vida ministerial, eu vou fazer o quê? Eu vou procurar uma pessoa que esteja bem na vida ministerial, para que possa me ensinar também, compartilhar coisas comigo. Então, não se esqueça isso, hein? O líder tem que ter humildade para aprender também. Porque tem muito líder que só gosta de ensinar. Nossa,
Sim ou não? Não é verdade? Muita gente só gosta de ensinar. A aprender, eles estão correndo de ensinamentos. No mínimo, um líder que conhece muito, no mínimo, se ele não quer aprender mais, ele tem que reciclar tudo aquilo que ele aprendeu. Porque sempre na reciclagem, sempre você vai tirar alguma coisa a mais. Você pode ver essa aula que você está assistindo agora. Se amanhã você abrir de novo e fazer uma nova leitura dessa aula, você vai ver que você vai aprender um pouquinho mais. É sempre assim. É fazendo sempre a reciclagem. Ó, ser sempre o artilheiro do seu time. Ou seja, nunca jogar atrás. E sempre estar à frente das decisões. Falei isso no início, não falei? Como que você quer bater uma bola violenta se você está... A sua igreja de repente tem 30 membros e você já está sentado, já no gabinete. Não atendo mais ninguém, agora é fulano de tal. Não. E se tiver 50 mil membros, você tem que estar sempre jogando na frente. Sempre na frente. Você é o artilheiro da sua equipe. Você é o artilheiro dos seus pastores. Se você recuar, o seu pastor, queira ou não queira, ele pode fazer o trabalho, mas ele vai acabar recuando também. Então nós que queremos nos colocar na posição de líder, nós temos que estar sempre jogando na frente, sempre na posição de artilheiro, e nunca lá de zagueiro, né? Não, vocês vão porque eu fico aqui segurando, fico na retaguarda. Não, quem tem que ficar na retaguarda são os nossos obreiros. O líder, quando nós estamos em guerra, nós que estamos à frente. Tá bem? Bem, esta aula mostra claramente por que uns começam liderando e terminam liderados, né? E outros começam liderados e terminam liderando. Tá bem? Então, eu não sei como você começou. Se você começou liderado e vai terminar liderando, ou quem sabe você começou liderando e vai terminar liderado. Que Deus te abençoe, que as boas mãos do Senhor estejam sobre a tua vida, e que essa pequena aula, né, que esse pequeno compartilhamento que nós fizemos aqui, possa te ajudar a caminhar um pouquinho melhor, possa te ajudar a acrescentar algo no teu ministério. Que Deus te abençoe e até a próxima aula, se assim o Senhor desejar.